pode ficar muito tempo assim sem aparecer. Muito bem, aos Hebreus, capítulo 12, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ó Senhor, mas desta vez queremos te rogar por graça e misericórdia. Nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. Estamos famintos e sedentos por ti, pela tua palavra, pela ministração do Senhor na nossa vida nessa noite. Senhor, fala a nossa mente, fala ao nosso coração. Ministra em nós, Senhor, pelo Espírito nessa noite. Derrama o fogo do céu neste lugar. Venha, Senhor, nos confrontar, nos confortar. Venha, Deus, nos conformar na imagem de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Aplica a tua palavra no nosso coração. E nos dê, Senhor, a força e o poder necessário, através da unção do teu Espírito Santo, para que coloquemos em prática o que falares conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos no nome santo de Cristo, nosso Salvador. Amém. Sentados. Irmãos, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, na prova dos 400 metros rasos, competiu um atleta inglês chamado Eric Redmond. Esse atleta tinha tido muitos problemas musculares naquela temporada e quase não consegue se preparar para competir. Mas com tratamento, esforço, ele consegue ficar em forma a tempo de competir na referida Olimpíada. E não só compete, como consegue se classificar para a final. E ele era um dos favoritos a ganhar a medalha de ouro daquele ano, daquela prova, daquela modalidade. Mas quando a prova começa, ele se desponta entre os primeiros, e quando está do meio para o fim da prova, inesperadamente ele para na pista. A musculatura posterior da coxa direita dele se rompe. E só quem passou por isso sabe o quanto isso dói. E ele fica prostrado durante alguns segundos na pista. Mas, de forma espetacular, de forma imprevisível, ele se levanta e ele começa a mancar em direção à linha de chegada. E ele vai praticamente com o pé só e tentando terminar a prova. De repente, pula da arquibancada um homem que se desvencilha do segurança, chega até ele e diz assim para ele: meu filho, você não precisa fazer isso. E ele fala assim: eu preciso sim, eu vou terminar. E então o pai dele fala assim: então nós vamos fazer isso juntos. E o pai de Derek então se abraça ao filho, e eles vão caminhando juntos em direção à linha de chegada, e poucos metros antes Derek se separa do pai e atravessa a linha de chegada. Confesso aos irmãos que não me preocupei em saber quem ganhou aquela prova. E muita gente não sabe quem terminou aquela prova em primeiro lugar e quem ganhou a medalha de ouro. Mas o nome de Derek está escrito na história. Todos lembram daquela prova pelo fato de alguém, mesmo ferido, mesmo sem condições, ter feito o esforço que precisava fazer, ou que até nem tinha condições de fazer, para terminar a carreira, para terminar aquela prova, e terminou. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nesse capítulo 12 aos Hebreus é mais ou menos essa admoestação, essa recomendação que o autor da carta traz aos seus leitores.
foi dito, depois de demonstrar o quanto é importante permanecer firme na fé por causa dos heróis da fé que pagaram um preço alto para que essa fé chegasse até nós, depois de demonstrar a importância e quanto custou, e quanto custa, e quanto vale essa fé que nós recebemos daqueles que nos antecederam, o autor agora ele começa a admoestar, porque a carta está indo para o seu final. Nós estamos caminhando para o final da exposição da carta aos Hebreus, e nesse texto agora, da sua conclusão dessa carta, ou dessa pregação, ou dessa homilia que o autor faz àqueles crentes hebreus, que também é um chamado à perseverança para todos nós, ele vai fazer esse chamado e ele usa a imagem de uma corrida de resistência. Ele fala para aqueles irmãos que eles precisam agora estar atentos para que a carreira fosse completada. Irmãos, a vida cristã não é algo que se vive num dia, não é algo que se pratica numa semana, nem mesmo em um ano e nem numa década, mas é uma carreira para toda a vida. Enganam-se aqueles que acham que poderão completar a carreira cristã com apenas alguns tiros de corrida. Ele se dispôs a correr 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros. Sabe quão difícil é completar uma carreira desse tamanho? Ou aqueles que são mais bem preparados e se dedicam mais, que correm meia maratonas ou maratonas inteiras, 42 quilômetros de corrida. Ou talvez aqueles que ainda vão para aquelas provas de resistência ainda maiores, o Ironman, ou é uma outra que é mais, o Ultraman, não é? Você vê a pessoa 35, 40 horas, uma prova sem parar, mas como é que aguenta, como é que pode? Mas a carreira cristã é isso, é algo para ser desempenhado durante a vida toda. Nós não fomos chamados para ter um dia na presença do Senhor. Embora a palavra do Senhor, o salmista tenha escrito que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000, não é esse o nosso chamado, viver um dia apenas, ou apenas alguns meses, ou apenas alguns anos. A carreira cristã dura toda a vida. E o autor aqui ele vai fazer esse chamado àqueles irmãos hebreus, a partir do capítulo 12, agora, desse primeiro verso, a que eles permaneçam firmes na fé, a que eles perseverem. E ele usa a imagem da carreira, da corrida de resistência, da maratona que já era praticada naquela época, naquele tempo. E nós vamos meditar nesse texto nessa noite, nesses poucos versos, e tentar aplicá-los à nossa vida, para que sejamos também fortalecidos, para que possamos obter um pouco mais de resistência na nossa carreira cristã, porque há momentos em que nós pensamos em desistir. Há momentos que parece que a nossa força não é suficiente. A gente tenta praticar um pouquinho de atividade física, tem dia que parece que não vai dar. Tem dia que começa e tem que correr lá 5 voltas no quarteirão. Você vai a primeira, quando o já começa a queimar, o calcanhar começa a doer, começa a hoje, não vai dar. E aí você vai tentando tirar a força onde não tem, vai esforçando um pouquinho, e vai correndo um pouquinho mais devagar para tentar completar, dentro do tempo pelo menos. Na vida cristã também é assim. Porque começar bem é fácil. Você, no dia que teve os olhos abertos pelo Espírito Santo, entregou sua vida a Jesus, que grande alegria. Entregou sua vida a Cristo, colocou suas mãos, confessou Jesus como Salvador, passou pelas águas do batismo. Foi uma bênção, foi uma alegria grande, um privilégio, e isso trouxe uma paixão no nosso coração. Mas vai passando os dias, a gente vai cansando, a gente vai desanimando, a gente vai enfraquecendo. Parece que o relacionamento com o Senhor vai esfriando, a vontade de orar parece que vai ficando cada vez menor. As obrigações, as tribulações, os compromissos vão se avolumando, e parece que o relacionamento com Deus vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais em segundo plano, cada vez mais como algo que pode ser deixado para depois.
E nosso coração vai se esfriando. E muitos, nesse esfriamento, acabam abandonando a carreira, acabam abandonando a fé, acabam deixando de caminhar com Jesus. Alguns até continuam na comunidade, mas não tem mais alegria, os olhos não brilham mais, o coração não queima, o fervor desapareceu. Assim como a igreja de Éfeso, a quem Jesus entrega uma carta lá no Apocalipse, uma igreja que, aos nossos olhos, talvez pudesse parecer uma das melhores igrejas da Ásia Menor. Uma igreja que tinha rechaçado os falsos apóstolos, tinha rejeitado as falsas doutrinas, que se mantinha firme na ortodoxia, nos costumes, no culto, na pregação, na doutrina, em todas as coisas importantes para o bom andamento da obra de Deus. Mas que Jesus olha e fala assim: eu tenho alguma coisa contra você. Vocês deixaram o primeiro amor, vocês esqueceram o primeiro amor. E aí Jesus olha e fala para aquela igreja: lembre-se de onde vocês caíram e arrependam-se e comecem de novo. Aquela igreja estava ainda naquele lugar, aquela igreja ainda se reunia, ainda estudava a palavra, ainda confrontavam os falsos mestres. Diz a palavra do Senhor que eles odiavam a doutrina dos nicolaítas. Ninguém sabe muito bem quem era, mas era alguma coisa ruim que Deus odeia. Porque o Senhor Jesus fala para os Efésios dizendo: olha, eu também odeio a doutrina dos nicolaítas como vocês odeiam, e isso é muito bom. Mas faltava alguma coisa para aquela igreja, faltava o amor, porque eles ainda estavam lá, mas já não estavam andando com Jesus mais. E é para essa igreja que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Muitas vezes nós usamos esse versículo para evangelizar incrédulos, mas essa palavra Jesus não direcionou para incrédulos, Jesus direcionou para uma igreja. Ele disse: eu estou à porta e bato. Então você imagina a figura de uma igreja, uma comunidade reunida como essa, Jesus lá do lado de fora, batendo na porta e querendo entrar. Você consegue imaginar essa cena? A gente reunida aqui com a pretensão de adorar, de cultuar o Senhor, mas aquele que nós dizemos que adoramos está lá de fora, pedindo para entrar. Ó gente, eu estou aqui fora, vocês entraram e deixaram para trás. Será que vocês poderiam, por favor, abrir essa porta? Porque se vocês deixarem entrar, tudo pode ser diferente. Essa frieza pode ser dissipada. Esse desânimo, esse cansaço espiritual pode ser transformado. Porque se eu entrar, eu vou colocar uma mesa para vocês, eu vou cear com vocês, e vocês vão cear comigo. E tudo pode ser novo, tudo pode ser diferente. O autor aqui ele faz essa advertência para que aqueles irmãos não deixem que isso aconteça com eles, que eles não desistam, que eles não parem. E ele traz algumas lições importantes para aqueles irmãos sobre como não desistir diante das dificuldades. E a primeira lição que nós aprendemos no verso 1 é que para não desistir diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tribulações, das provações, das tentações, é preciso que atendemos para a nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Estão no capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, José, Moisés, os profetas, os reis, os apóstolos, os bispos, os avivalistas que eram antes de nós, aqueles que fundaram essa igreja. Essa é a nuvem de testemunhas. Então o escritor aos Hebreus aqui está dizendo: olha gente, vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tem muita gente olhando para vocês. Não no sentido de que acreditemos que os mortos estão olhando por nós, ou estão em algum lugar da eternidade nos assistindo. Não é essa a doutrina bíblica, a Bíblia não ensina assim. Mas o exemplo que eles deixaram, o exemplo que eles nos legaram, o trabalho e a obra que eles realizaram, é uma testemunha que pode ser tanto a nosso favor como contra nós. Porque o que é uma testemunha?
Testemunha é alguém que presencia um fato e é convocado ao tribunal. A testemunha não tem o direito de não ir se não quiser. A testemunha é obrigada. Uma vez que a testemunha é convocada, ele precisa ir. Se ele não for, por isso eu busco em casa. E uma vez se apresentando no tribunal, a testemunha tem a obrigação de falar a verdade. Porque se não disser a verdade, vai ser no tribunal preso, acusado do crime de perjúrio. O acusado pode mentir, o advogado pode mentir. Não deveria, mas pode. Se o advogado mente no tribunal, não acontece nada com ele. Se o acusado mente no tribunal, ele não acontece nada com ele. Mas se o testemunha for pego mentindo, ele vai preso. O testemunha não pode mentir. E o autor aqui está dizendo: olha, atentem para essa tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos todos aqueles heróis da fé de Hebreus 11 olhando para nós. Aqueles irmãos tinham esse testemunho que podia ser tanto a favor como contra eles. E o autor aqui diz assim: olhem para essa grande nuvem de testemunhas, para que vocês não desanimem. No momento que vocês quiserem fraquejar, no momento que vocês quiserem desanimar, lembrem deles. Porque haverá um dia que eu e você teremos que prestar conta da nossa vida e da fé que foi legada a nós por o testemunho deles. Vai ter um dia que Paulo vai chegar e falar assim: eu não fui decapitado por você à toa. Paulo vai chegar e falar assim: olha, eu fui decapitado. Ou o próprio Senhor vai dizer assim: Paulo um dia foi decapitado para que o Evangelho chegasse até vocês. E que valor você der nisso? William Tyndale foi para a fogueira porque traduziu a Bíblia para o inglês. E que valor nós temos dado nisso? Então, uma das primeiras lições que nós precisamos aprender com esse texto para não desanimarmos em meio às dificuldades é olhar para a dúvida de testemunhas. Para que eles pagaram um preço bem mais alto do que a gente paga para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O comentarista William Barclay escreve dizendo que a ideia para nós aqui é que todos os santos do passado estão assistindo a nossa corrida, nos incentivando a perseverar. Eles estão dizendo que fé e perseverança devemos seguir. Então imagina um estádio lotado, imagina você correndo e todas essas testemunhas, todos eles na arquibancada dizendo: olha, não desista agora, Valmir, olha, José Carlos, continue, Lourdes, não pare agora, não desista. E todos eles nos incentivando a continuarmos na corrida, a continuarmos lutando, a continuarmos perseverando, porque eles já fizeram essa corrida por nós, eles já correram antes de nós, e eles já dizem: se nós conseguimos, você também consegue. William Barclay trabalha essa ideia. Warren Wiersbe escreve dizendo que essas testemunhas não são espectadores passivos, mas a vida deles testificam da fidelidade de Deus e nos encorajam a viver pela fé. Deus foi fiel para fazer com que aqueles homens e mulheres conseguissem completar a carreira, e é Ele que vai nos capacitar a continuar firmes e completar a nossa também. O R.N. Champlin ele também escreve dizendo que essas testemunhas são aqueles que tendo corrido antes de nós, agora eles estão na linha de chegada, nos encorajando a completar a corrida. Então, irmãos, imagine você no momento em que queremos desistir, a gente olha para frente e Davi está lá na linha de chegada. Para não desista agora. Enoque dizendo assim: mais um pouquinho você chega. Ande com Deus mais um pouco, andar com Deus vale a pena, não andei com Deus. Valeu a pena, não. Rabi dizendo assim: abandone o pecado, porque um dia eu abandonei o pecado e fez toda a diferença na minha vida. Não pare agora. Essa nuvem de testemunhas, irmãos, precisa ser um exemplo para que nós continuemos, porque se não for, um dia será também um testemunho contra nós. Porque se eles completaram, se Deus ajudou eles a completarem, se nós sabemos que o Senhor ajudou com que eles completassem a carreira, por que nós duvidamos que o Senhor não ajudaria a gente a completar a nossa? Se eles não desanimaram, perseveraram e foram sustentados pelo Senhor até derramar o próprio sangue, por que nós não cremos que o Senhor pode fazer o mesmo conosco? Por que nós achamos que a nossa luta é maior que a deles?
por que nós deixamos o nosso coração esfriar? Então, para que nós não desistamos, nós precisamos atentar para a grande dúvida de testemunhos. Tem os testemunhos da Bíblia, tem o testemunho dos nossos reformadores, tem o testemunho dos nossos avivalistas, tem os testemunhos dos fundadores da nossa igreja, da nossa denominação, da qual nós pertencemos. Porque aqui não é uma igreja que a gente vem, que é uma igreja que nós pertencemos, amém? Nós pertencemos a essa comunidade. Nós somos essa família. Nós estamos aqui porque pessoas lutaram para estar aqui. Temos o exemplo daqueles que nos evangelizaram, daqueles que nos discipularam, que nos trouxeram até aqui. Então, no momento de desistir, é preciso olhar de volta. E se nós olharmos de volta, essas testemunhas nos encorajarão. Mas se nós as ignorarmos, um dia o testemunho delas falará contra nós, porque elas não podem mentir. O testemunho delas é verdadeiro e não mentirá, para livrar a nossa cara no momento da prestação de contas. Amém? Então precisamos, em primeiro lugar, disso, estar atentos à grande luz de testemunhas. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, ainda no verso 1, é que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado. Nós desistimos e nós cansamos da carreira porque muitas vezes nós estamos embaraçados. Você já tentou jogar futebol usando a calçadinha molhada, de camisa, de manga molhada também, paletó, gravata? Tenta jogar futebol assim. Impossível. Não consegue correr. Não dá, tudo muito pesado, é embaraçoso, não permite que façamos movimentos. Para fazer atividade física é preciso usar uma roupa adequada, é preciso usar equipamentos adequados. Você vai correr, praticar corrida, seja numa prova, ou seja simplesmente uma maneira forte, se você não tem tênis adequado, o calçado inadequado pode prejudicar ao invés de ajudar, pode provocar lesões graves, desgastes e assim por diante. Quantos de nós aqui não tem dores, tendão do ombro, tendão do quadril, joelho, por falta de equipamento adequado, por falta de postura adequada no trabalho que realizamos ao longo da vida? Eu, por fazer força errada, tenho problema nos dois ombros. Se não fizer fortalecimento, dói como se segurar um microfone desse aqui. E mesmo assim dói. É preciso livrar-se do embaraço, porque ao longo da vida a gente vai se embaraçando, ao longo da vida a gente vai se enrolando, a gente vai deixando que coisas comecem a nos prender, começam a nos amarrar, e isso vai trazendo cansaço. A gente não quer mais caminhar, a gente não quer mais andar, a gente não quer mais correr, a gente não quer mais estar com Jesus, a gente está muito cansado. Qualquer projeto novo, qualquer coisa diferente, qualquer proposta do reino de Deus para nós, a gente não pode aceitar, porque a gente está muito embaraçado, a gente está muito ocupado, a gente está sempre atribulado com muitas coisas, são muitas dificuldades, muitos problemas, muitas obrigações. William Barclay nos escreve dizendo que se nós queremos viajar longe, nós temos que ir mais leves. Imagina você precisar ir daqui lá no centro da cidade, carregando uma mala grande, cheia de tanta coisa. Como é que você chega lá? Você não consegue. Mas se você se livrar do peso, fica mais fácil chegar, é mais fácil caminhar, é mais fácil andar. Orton Williams nos escreve dizendo que o peso pode ser qualquer coisa que nos distrai ou impede o nosso progresso espiritual. Qualquer coisa que nos afaste do Senhor, qualquer coisa que sirva como distração, qualquer coisa que traga uma visão diferente à nossa mente, que leve o nosso interesse para longe da presença de Deus, isso é o peso, isso é o embaraço.
E também outra coisa que nos afasta do Senhor, de acordo com o mesmo item, é o pecado, que é mais específico, que se refere àquilo que diretamente nos afasta de Deus. O pastor Hernandes também, comentando sobre isso, ele fala que eu e você precisamos identificar e remover qualquer coisa que esteja nos impedindo de correr bem a corrida da fé. Isso pode ser um hábito, pode ser uma atitude, ou pode mesmo ser até uma relação. Alguma amizade pode estar te afastando de Deus. Pastor, mas eu não tenho que estar no meio das pessoas que não conhecem Jesus para levá-las a Cristo? Sim, mas se você não está conseguindo levar a pessoa a Cristo e ela está te levando para o mundo, esse relacionamento precisa ser cortado. Até que você se fortaleça um pouco mais para levar essa pessoa a Cristo. Porque se as más companhias estão corrompendo você, é preciso que você esteja mais perto de Jesus. E se o relacionamento está te prejudicando, abandone o relacionamento. Se a amizade não está te afastando de Jesus, tome cuidado. Se o trabalho, o lazer, o passatempo está te afastando de Jesus, cuidado. Aprenda a dosar isso. Porque tudo aquilo que nós produzimos nesse mundo não vai ficar aqui. Mas o que nós produzimos é lutando no reino de Deus. Será eterno, será conosco por toda a eternidade. E o Espírito Santo nos ajuda nessa noite a identificar, irmãos, qual é o peso, qual é o embaraço que está nos enfraquecendo na carreira cristã. Antigamente a gente ia mais rápido, agora está quase parando. Antigamente a gente caminhava com mais alegria, agora parece que está tão pesado. Fazer as coisas da fé é um peso. Ficar 2 horas no templo cultuando ao Senhor parece que é algo interminável. Não temos alegria, não temos disposição, embaraço, peso, pecado de perto nos assedia muito. O pecado tentando nos afastar cada dia mais do Senhor, nos fazendo perder a alegria, nos fazendo perder a paz. Nós nos separamos de ontem para hoje, por uma tragédia de um amigo nosso. 96, 97, trabalhava numa empresa, vários amigos, as esposas todas grávidas. E foram nasceu filho de um, depois nasceu filho do outro, depois nasceu filho de um outro, depois nasceu um meu filho. Tudo assim, pertinho do outro. O menino que nasceu 2 vezes antes do outro, foi encontrado morto ontem. 26 anos. Assassinado. E esse meu amigo, o pai dele, está morando nos Estados Unidos. A Neide mandou mensagem, dando os pesos, e ele falou assim: infelizmente, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma família que poderia ser da igreja, conheceu o Evangelho, o menino se perdeu. Infelizmente, já foi embora. Na flor da idade. Entrou para a vida de criminalidade, se perdeu, foi assassinado. Infelizmente. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Nós podemos deixar o pecado ir entrando, se instalando, às vezes até com boa intenção, e isso vai nos esfriando, vai nos fazendo parar. Num determinado momento a gente está tão longe de Jesus que não consegue voltar mais. Então eu e você, irmão, nós precisamos aprender isso. A Bíblia de Genebra, no seu comentário, ela descreve que desembaraçar-se do peso do pecado é essencial para correr na corrida cristã. Para correr a corrida cristã com sucesso. Isso envolve tanto renúncia quanto arrependimento contínuo. Eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos fazer uma análise todos os dias. A gente vai tomar ceia hoje. O apóstolo Paulo recomenda que antes de tomar a ceia nós devemos examinar nós mesmos. Então, seria o caso de a gente tomar ceia todo dia, porque todo dia a gente precisa examinar nós mesmos. Todo dia a gente precisa falar: Senhor, o que precisa ser aqui na minha vida hoje? Que atitude que eu cometi hoje que eu não posso cometer amanhã? O que eu deixei de fazer hoje que eu não posso ficar sem fazer amanhã? O que está me amarrando? O que está me impedindo de caminhar na carreira cristã? É a falta de perdão? É a falta de humildade? Falta de arrependimento? São acessórios que o mundo
mundo foi colocando penduricalhos na minha vida que está me atrapalhando. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer uma limpeza, uma faxina na nossa vida. Amém? Terceira lição que o autor nos traz ainda no verso 1 é que para nos mantermos firmes na caminhada, para não desistirmos diante das dificuldades, nós precisamos correr com perseverança. Nós precisamos permanecer na corrida. Nós precisamos ir até o fim. O Evangelho de João, quando o evangelista fala no final do ministério de Jesus, ele fala que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Jesus não amou até a metade, Jesus não amou 60%, 70%, 80%, nem 99%. Jesus amou até o fim. Ele cumpriu a sua missão e por isso nos salvou, por isso nos deu a vida eterna. E eu e você precisamos correr até o fim. É correr com perseverança, é não parar. Vai haver momentos na nossa vida em que nós vamos caminhar um pouco mais rápido, vai haver outros momentos que nós vamos caminhar um pouco mais devagar, mas o importante é continuarmos no rumo certo e não pararmos. Não pare. Você que um dia fez um propósito de fazer uma dieta, e em determinado momento parou, não voltou mais. Você fez um propósito de orar todo dia, mas em determinado dia, se você hoje estou muito cansado, amanhã eu continuo, não voltou mais. Atividade física. Eu estou fazendo atividade física há quase 5 anos, ininterruptamente. Todas as semanas. E vou falar para os meus irmãos, todo dia eu tenho um bom motivo para não ir. Todos os dias eu tenho um bom motivo para não ir. Quando o meu relógio desperta 4 horas da manhã, eu falo assim, hoje não. E parece que a minha mente quer me enganar. Não, amanhã você vai deitar muito tarde ontem, descansar, isso, não comeu direito hoje, você vai render. Irmão, você não tem noção do que a minha mente fala para mim, quando eu estou tentando acordar. Aí o relógio desperta 4 horas, 4h05, 4h10, 4h15, aí 4h20 eu levanto. Brigando, comigo mesmo, eu levanto. Se eu não for hoje, eu não vou mais. Porque todo dia tem um bom motivo para mim. E aí então, a gente vai devocionar primeiro e tal, um momento de oração, para 15 para 6 está indo fazer atividade física. Porque se não for, não vai. Eu sei que no dia que eu falhar um dia, que eu falhar hoje eu não vou não, já era. E na carreira cristã é assim também. É só mais um culto. É só mais uma reunião de oração. Jejuar, eu já muito na minha vida. Ler a Bíblia, já sei tudo que é escrito na Bíblia, para que ler a Bíblia? Hoje eu não vou ler não. Deixa. Esse ano eu não vou ler. A gente faz a leitura da Bíblia todo ano, a Bíblia toda durante o ano, todos os anos. Alguns dias você se prepara lá, 2, 3 dias atrasado, não, agora não. Agora você está e liga a Bíblia. Você sabe que se ficar uma semana para trás já era. É preciso perseverar. O autor diz assim: persevere. William Barclay escreve dizendo que a palavra para a perseverança no grego implica uma resistência persistente, uma determinação inabalável de continuar, mesmo diante das dificuldades. O atleta que nós citamos aqui, fibra muscular rompida, uma dor terrível, mas ele sabia que queria terminar. Era a última corrida dele, depois daquela não teria mais outra. Se aposentou logo após aquela prova. Irmãos, nós estamos vivendo e correndo a única carreira da nossa vida. Se nós não terminarmos essa, não vai ter outra. Não vai ter outra chance. Não vai ter a próxima Olimpíada. Não vai ter o próximo campeonato. É uma vez só. A vida só tem uma. Há pessoas que acreditam em reencarnação, mas nós não cremos que isso seja uma doutrina bíblica. Não tem para nós esse negócio que não foi bem nessa, na próxima a gente se sai melhor. A Bíblia diz que o homem está ordenado a viver uma só vez e depois disso o juízo. É só essa. Se não fizermos aqui, irmãos,
não haverá segunda chance. O Warren Bird fala que a vida cristã é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Requer perseverança e paciência, especialmente quando enfrentamos adversidades. Porque talvez para nós aqui, irmão, seja fácil correr 100 metros, 50 metros, uma volta quarteirão. Mas se a gente tem que correr 42 quilômetros, que é uma maratona, vai ser mais difícil. É preciso muita perseverança. Porque começa a doer tudo, então você ainda tem uns 40 quilômetros pela frente. Mais 30. E aí como é que faz? Tem aquele desesperado, tem essa São Silvestre aqui. Começa São Silvestre, aquele pelotão de gente. Todo mundo correndo, dando tchau para a câmera, fantasiado, dando festa. No final não tem ninguém deles, sabe? A maioria fica pelo caminho. Tem os outros que são chamados de coelhos. Está lá só para puxar o pelotão da frente. É o coelho, ele chama ele para puxar o pelotão, ele puxa o pelotão da frente. Até porque ele subiu. Nós não podemos ser assim, precisamos correr com perseverança. O Chamberlain nos escreve dizendo que correr com perseverança significa manter os olhos fixos na meta, continuando a avançar mesmo quando o caminho se torna difícil. Porque vai ter momentos que nós vamos caminhar por pisos regulares como esse aqui, sem pedras, sem buracos, sem irregularidades. Mas há momentos que tem subida, tem pedra, tem buraco, tem espinho no caminho. Quem já assistiu o Peregrino? Filme extraordinário, já assistiu o filme antigo e o novo, mas o livro eu não li ainda. O livro Peregrino é o livro mais lido depois da Bíblia no mundo todo, escrito por John Bunyan. É preciso perseverar. E ainda o óleo nos escreve dizendo que é o nosso Senhor quem nos escreve na corrida de fé. É Ele que nos receberá na reta final. E é Ele que nos acompanha em cada passo da corrida. Irmão, nós precisamos perseverar. Porque nessa corrida ninguém entrou porque quis. Por que eu e você estamos na corrida da fé? Porque Jesus nos inscreveu nela. Foi Ele que derramou o Espírito Santo sobre nós, nos convenceu do nosso pecado, nos levou ao arrependimento e nos salvou. Aleluia. É Ele que fez a nossa inscrição nessa corrida. Então eu e você não podemos desistir porque não estamos nela porque decidimos, mas porque fomos escolhidos para estar lá. A gente não disputou nenhuma prova classificatória para entrar nessa corrida. Fomos inscritos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Eu e você não podemos desistir porque no meio da caminhada Ele está presente conosco. Ele falou para os discípulos: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então no momento que estivermos para fraquejar, nós podemos falar, ouvir a voz do Senhor dizendo: continue, não desista, não pare, eu corri por você, eu estou com você, eu te ajudo. Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele não pode mudar de igreja. E nós não podemos desistir porque Ele está chegando nos aguardando. Ele nos inscreveu, Ele nos acompanha, Ele está na minha chegada nos aguardando. Quarta lição nossa aqui: para não desistirmos, nós precisamos olhar firmemente para Jesus, conforme o verso 2. O William nos diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele iniciou a nossa jornada e a completará. Por isso nós devemos fixar os olhos nele, porque Ele é o nosso exemplo supremo. Irmão, se você estiver na carreira cristã olhando para o pastor da igreja, você vai desanimar. Você desanima. Se você que faz parte dessa comunidade de fé estiver caminhando na fé, me usando como exemplo, para de fazer isso em nome de Jesus. Você vai desanimar. Se você começar a olhar para o marido, para o filho, para a esposa, para o pai, para a mãe, você desiste rapidinho. Se você começar a olhar para a denominação, na situação em que a igreja se encontra no momento, você desanima cedo. Quanta gente desanimada, quanta gente parada, quanta gente que desistiu da fé, porque ao invés de olhar para Jesus, olhou para as pessoas, olhou para as instituições. E quanto mais você olhar para qualquer outra coisa, não seja Jesus, mais desanimado você vai ficar, mais triste você vai ficar, mais cedo você vai desistir. Por melhor que seja
um líder de uma igreja, por melhor que seja uma denominação, por mais fervorosa que seja uma comunidade, ela tem defeitos. E não foi a comunidade, não foi o líder, não foi a denominação que correu para cruz por nós. A nossa fé não pode estar fundamentada em pessoas, em instituições. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É para Ele que a gente tem que olhar. Glória a Deus. A gente não deve olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente. Tem que olhar para cima, olhar para Cristo. Ele é que deu origem à nossa fé. E nós estamos aqui por causa dele. O pastor Hernandes disse que olhar para Jesus significa confiar nele completamente, seguir apenas o seu exemplo de sofrimento e triunfo e buscar nele a força para perseverarmos. É apenas por causa de Jesus. Você não pode estar na carreira cristã por causa dos seus pais, por causa da sua família, por causa dos seus filhos. Você não pode estar na carreira cristã por causa da instituição. Você tem que estar na carreira cristã por causa de Cristo. Porque somente Ele pode nos sustentar nessa caminhada. Tudo mais vai falhar. Tudo mais vai se desvanecer. Tudo mais pode decepcionar em qualquer instante da nossa vida. Eu, como pastor aqui, eu digo que não é o caso se eu vou decepcionar você, mas quando. Porque em algum momento você vai decepcionar comigo. Por qualquer motivo. Então não olhe para mim. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, aleluia. E eu oro, rogo ao Senhor, suplico a Deus, clamo todos os dias para que Ele não me deixe cair. Mas se isso acontecer, vou precisar que vocês tenham me ajuda a levantar, para que todos olhemos para Jesus. Porque é dele que nós precisamos ter como referência. Amém? Louvado seja nosso Deus. O comentário da Bíblia de Genésio está escrito que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e viu além do sofrimento presente e focou na glória futura. E esse é o modelo para a nossa corrida. Assim como Jesus olhava para aquela cruz e via a vitória sobre a morte, a vitória contra o mundo, a vitória contra o pecado, eu e você precisamos olhar para as dificuldades da vida, para o embaraço, para a luta, para o sofrimento, para as tribulações e vislumbrar aquilo que nos espera depois disso. Porque é lá que os nossos olhos precisam estar. Jesus focou na vitória e venceu a morte. Aleluia. Eu e você precisamos estar focados na eternidade para vencermos as tribulações e não desistirmos da nossa caminhada. Amém? Santo Deus, aleluia. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Deus. Glória a Deus. E por último, a última lição que nós aprendemos nesse texto, para não desanimarmos da carreira cristã, para não desanimarmos da fé, nós precisamos considerar aquele que suportou. Talvez a falta de consideração seja uma das piores atitudes que nós podemos ter. Falta de consideração, que também pode ser chamada de ingratidão. Poucas coisas doem mais no nosso coração que a ingratidão, que é a falta de consideração. Você ter trabalhado, ter ajudado, ter incentivado, ter apoiado, ter até investido em um determinado momento, não ser reconhecido, ter as costas viradas para você, ou às vezes até ser apunhalado pelas costas. Muito triste isso. Talvez você tenha tido esse tipo de experiência. Você se dedicou, se esforçou, ajudou, investiu, lutou, batalhou, trabalhou e não foi considerado por causa disso. Agora, se isso vai em mim, vai em você, que não temos a nossa vida, não derramamos o nosso sangue, como será Jesus? Como será nosso Senhor? Como será se não considerarmos aquele que suportou a cruz, que suportou toda a afronta dos pecadores? Verso 3 diz: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha a situação de Jesus, o perfeito sendo perseguido pelos imperfeitos, o santo sendo
achincalhado pelos pecadores. Porque uma coisa é a pessoa ter cometido algo e está sendo esculachado pela autoridade que é sobre ele. Não é certo, mas em algum grau fez por merecer. Mas pense o contrário. Jesus inocente, santo, e um bando de gente mentirosa, hipócrita, pecadora, achincalhando com ele, batendo nele, cuspindo nele, chicoteando, zombando dele, fazendo chacota dele, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça e batendo uma cana em cima, cobrindo o rosto dele, dando bofetadas, dizendo assim: profetiza quem foi que te bateu. E a pergunta é: o quanto nós temos considerado isso mesmo? Porque nós desistimos da carreira cristã quando nós deixamos de considerar aquilo que Cristo fez por nós. Ingratidão. Nos comportamos como mal agradecidos. William Barclay escreve dizendo que meditar no sofrimento e na perseverança de Jesus vai nos dar força para enfrentar as nossas próprias lutas, porque Ele suportou mais do que jamais eu e você vamos ter que suportar. Jamais, irmãos. Não tem que pagar o preço maior do que Jesus pagou. Jamais vai acontecer conosco. Essa semana nós assistimos o filme do Conta a História do Jorge da Capadócia, que a Igreja Romana chama de São Jorge. Testemunho extraordinário. Nós não queremos ele como nosso intercessor, mas tem testemunho extraordinário. Perseguição ferrenha do Império Romano. A figura do imperador era tão absurda e tão maligna contra ele, comparada a um dragão. Por isso o dragão das imagens que são pintadas. O dragão, o imperador, vem para lutar contra os cristãos e resolve fazer com que todos os cristãos blasfemem, entreguem os seus símbolos e orem e rezem pelos deuses romanos. E Jorge, um jovem guerreiro, campeão, vencedor, é sempre promovido a capitão do exército romano, e cristão para morrer na carne de fé. E ele enfrenta o imperador, morre como mártir, mas nos deixou um exemplo de fé. E nem ele sofreu mais do que Jesus sofreu. Nem ele passou por um sofrimento maior que o sofrimento de Cristo. O Warren Moody está escrevendo para a gente dizendo que refletir sobre a oposição que Jesus enfrentou nos ajuda a não desanimar. Ele enfrentou tudo por nós e nele nós encontramos força para continuar. E o Champlin termina dizendo que considerar a perseverança de Jesus nos dá uma perspectiva correta sobre as nossas próprias dificuldades e nos incentiva a não desistir. Irmãos, quando eu e você olhamos para os nossos problemas, eles parecem muito grandes. Quando nós olhamos para as nossas lutas, as nossas dores, o nosso sofrimento parece gigante. Mas quando a gente olha para o sofrimento de Cristo e considera que Cristo sofreu por nós, até vergonha de orar. A gente olha para Jesus e o Senhor pergunta assim: o que você estava dizendo? Eu disse: não, Senhor, deixa para lá, esquece. Eu ia falar, mas nem vou mais. A gente está lá achando que os nossos problemas são gigantes, intransponíveis, impossíveis de serem resolvidos. A gente está pensando em desanimar porque parece que a gente serve a Deus há tanto tempo e as coisas não acontecem. E aí a gente chega diante de Jesus e a gente olha para Ele. A gente está lá na fila, de repente chega a nossa vez, eu digo assim: coisa lá que você precisa, você olha para ele e diz: não, deixa quieto, deixa para lá, agora a gente conversa. Se a gente tiver um mínimo de consideração, a gente vai ser mais grato e reclamar menos. Porque o murmurador, na verdade, é um ingrato. Aquele que murmura, aquele que fala contra Deus, aquele que está sempre desanimado, aquele que está sempre se afastando do Senhor, na verdade, porque não considera quem é Jesus. O autor dos Hebreus está dizendo assim: olhe para o livro de testemunhas.
se livre do pecado, persevere na corrida, olhem para Cristo e considerem o que Ele fez por vocês. Consideração, gratidão. Fala assim, Senhor, não devia estar reclamando não, né? Consideração. Como é bom quando a gente recebe palavras de gratidão, de consideração. Atitudes que nos trazem reconhecimento daquilo que nós fizemos, do serviço que nós prestamos, das pessoas que nós abençoamos. Como é gostoso, como é bom. E o Senhor Jesus nos ensinou dizendo assim: o que vocês querem que os homens façam com vocês, façam a eles primeiro. E a primeira pessoa que a gente tem que reconhecer é o Senhor. É a graça de Deus. Então a gente pode aplicar essa palavra dizendo o seguinte: primeira coisa, a importância da comunidade. É importante estarmos juntos. A nuvem de testemunhas nos lembra que nós estamos sozinhos na jornada da fé. Somos rodeados por irmãos e irmãs que já enfrentaram desafios e venceram pela fé. É importante estarmos em comunidade. É importante vivermos a fé cristã. É importante vivermos a família. É importante estarmos juntos. É importante estarmos à mesa, como temos feito aqui às quartas-feiras, compartilhando a vida, compartilhando o coração. Por quê? Porque há problemas que nós estamos enfrentando que outros já enfrentaram e venceram, e nós podemos ser encorajados. Há lutas que nós estamos passando que outros já passaram. Há lutas que nós vencemos que irmãos nossos estão passando por elas e nós podemos encorajá-los também. Então é importante essa comunidade, não só daqueles que já se foram, mas daqueles que estão presentes. Porque quando a comunidade se reúne, diz a palavra do Senhor, um tem salmos, outro tem hino, outro tem exortação, outro tem edificação, e que tudo seja feito para a glória do Senhor. Amém. Então, para que a gente não desanime na nossa caminhada de fé, na nossa jornada, vamos dar mais valor à comunidade. Vamos estar presentes. Vamos contribuir e vamos aceitar a contribuição. Vamos ajudar e vamos aceitar ser ajudado. Vamos abençoar e vamos ser abençoados uns pelos outros, porque juntos nós somos mais fortes. Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. A gente vai encorajando um ao outro. O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Segunda aplicação para nós é o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso modelo supremo de fé. Ele enfrentou sofrimentos inimagináveis, mas perseverou até o fim. Sua fé e o amor por Deus são a nossa inspiração. Quando Jesus passou pela tentação do deserto, o diabo tentou de tudo para colocar em dúvida a identidade de Jesus, o poder de Jesus e o amor de Deus por Jesus. Jesus falou assim: a minha fome não diz quem eu sou. Eu não preciso sair de barriga cheia para saber que eu sou um filho de Deus. Aleluia. Então eu não preciso transformar pedras em pães, porque os meus problemas não dizem quem eu sou. Quando o diabo falou assim: pule no pináculo do templo e seja reconhecido pelo mundo todo, você, eu não preciso que o mundo me reconheça. Lá no meu batismo, meu pai já disse que eu sou um filho amado, que ele se alegra em mim, eu não preciso ser reconhecido mais ninguém. Eu não preciso da fama desse mundo para saber quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E quando o diabo tentou tomar o lugar do Pai no coração de Jesus, disse assim: olha, você vai ganhar muita coisa se você se prostrar diante de mim. Assim, tudo que eu precisar eu já tenho. Eu não preciso me vender, porque tudo aquilo que eu já tenho, tudo que eu preciso eu já tenho. A minha herança está garantida. E por isso eu adoro somente ao Deus. Somente a Ele eu peço tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Jesus como esse exemplo para nós, nossos problemas não se tornarão mais importantes do que saber que somos filhos de Deus. A falta de reconhecimento do mundo não fará diferença para nós, porque nós sabemos que temos um nome escrito no céu. Glória a Deus. E nós estaremos atrás de recompensa desse mundo, porque sabemos que a nossa herança está garantida no Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E a terceira aplicação para nós aqui é a recompensa da perseverança. A alegria que Jesus tinha em vista era a glória de Deus e a salvação da humanidade. A nossa recompensa pela perseverança na fé também é eterna e gloriosa. Irmãos, perseverar vai valer a pena no final.
vai valer a pena. Glória a Deus. Se eu e você formos correr uma maratona hoje, a gente não sabe se vai conseguir terminar. Se o nosso corpo vai nos permitir isso. Sinceramente, eu acho que ninguém de nós não consegue terminar. Talvez um outro, mas a maioria acho que fica pelo caminho. Eu acho que eu não cheguei nos 10 quilômetros. Mas na carreira de fé eu sei que o fim vai dar certo. E vale a pena. Eu sei que no momento que eu estiver fraco, Jesus vai me fortalecer. Eu sei que no momento que eu pensar em desanimar, a palavra do Senhor será a minha motivação para continuar. E sei que lá no final Jesus me aguarda. O fim vale a pena, irmãos. O fim vale a pena. A luta é grande, a dificuldade é enorme, as tribulações são reais, os problemas não são de brincadeira, mas o final vale a pena. Perseverar até o fim vale a pena. Jesus está nos aguardando na eternidade. Aleluia. A festa vai ser eterna, vai ser para sempre. Por isso que, se o que nós almejamos são as coisas terrenas que podemos adquirir com nossos esforços, nós podemos considerar confiar em nossa capacidade para tal. Mas se o que nós almejamos é a eternidade, nós precisamos da motivação, do exemplo daqueles que já alcançaram e da presença de Jesus para nos conduzir a ela. Por isso, queridos, que o Senhor nos ajude, no poder do Espírito Santo, a lembrarmos sempre dessa grande número de testemunhas, porque eles estão ainda nos cercando. Nós possamos identificar e remover os pesos e os pecados que nos impedem de correr a corrida da fé. E que o Senhor nos dê a perseverança para continuarmos firmes, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que assim possamos considerar o seu exemplo e encontrar força nele para enfrentar qualquer desafio. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Somos desafiados nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você é convidado a estar inscrito por Jesus nessa carreira de fé. Você pode entregar sua vida a Jesus aqui, onde quer que você esteja, ou seja lá quando for que esse vídeo chegue até você. Entregue sua vida a Cristo. Peça para te inscrever nessa corrida. É a carreira que vale a pena. É a carreira que leva para o céu. E você que já está inscrito nessa corrida, assim como eu, o que está impedindo o progresso da nossa vida espiritual, irmãos? Quais são os pesos e pecados que nós precisamos deixar de lado hoje? O que você precisa renunciar? Porque se você for inscrito nessa carreira que nós estamos desenvolvendo, tem peso atrapalhando. Tem coisa amarrando. E eu e você precisamos colocar isso para fora da nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Qual é o peso? Qual é o pecado que precisa ser confessado, precisa ser tirado? Será que eu e você vamos nos comprometer a correr a corrida de fé com perseverança, fixando nossos olhos em Jesus? Você aceita esse desafio hoje de perseverar mais, de se dedicar mais, de considerar Jesus, de considerar o número de testemunhas, de olhar para Cristo? Será que não é o caso, irmãos, de fazermos um plano prático para remover os obstáculos e fortalecer a nossa fé? Através das disciplinas espirituais da comunhão com os irmãos? Será que não é hoje o dia que a gente desenvolver um plano estratégico? Talvez colocar no papel, talvez pegar a agenda do celular e marcar os horários de oração, baixar o aplicativo de leitura da Bíblia e cumpri-lo, fazer uma agenda de jejum e de consagração, estar mais próximo da comunidade. Que decisões nós precisamos tomar de forma prática para a nossa vida, para estar mais presente, para participar mais, para servir melhor, para caminhar junto, para ser renovado o ânimo e a alegria. Irmãos, nós estamos envolvidos num projeto, nós queremos um novo fervor espiritual para essa igreja, nós queremos um derramar do Espírito Santo sobre essa igreja, nós queremos que a nossa fé seja reavivada, nós queremos ser produtivos no reino de Deus, queremos ganhar almas para Jesus, queremos ter mais fome e sede do Senhor, queremos crescer em espiritualidade, precisamos desenvolver isso. E você é convocado, você é convidado a desenvolver
desenvolver pessoalmente alguma coisa que te leve para mais perto de Jesus e para mais junto da comunidade. Você é desafiado nessa noite a tomar uma decisão prática. Pastor, mas eu não consigo ler 2 livros da Bíblia por semana. Leia um. Leia um capítulo por dia, pelo menos, se você não está dando nada. Pastor, eu não consigo fazer 2 horas de oração. Leia, ore 5 minutos. Marque aí o tempo para você orar. Persevere. Não desanime, não desista. Feche os olhos por sua cabeça e vamos orar. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Senhor, nós temos uma grande nuvem de testemunhos a nosso redor. O passado, o presente. Temos, Senhor, exemplos tão lindos, tão encorajadores que podemos seguir. Temos testemunhos extraordinários de pessoas que caminharam com o Senhor, não desistiram e venceram pela fé. Temos o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para quem devemos olhar firmemente, sem desanimarmos. Temos ao Senhor o exemplo do Senhor que nós devemos considerar, o preço que foi pago, pelo qual devemos ser gratos e ter consideração. Senhor, nos ajude nisso, Pai, não nos deixe fraquejar, segura na nossa mão. Ajuda-nos nessa corrida, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Senhor, estamos embaraçados, enrolados, presos, amarrados, arrastando um peso terrível, Senhor, que não precisamos arrastar. Senhor, ajuda-nos a renunciar ao pecado nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o exemplo daqueles que estão caminhando conosco, aqueles que já fizeram a caminhada e concluíram. Ajuda-nos, ó Senhor, a olhar para aqueles também que nós precisamos ajudar a caminhar, que são mais fracos do que nós. Senhor, nos dá perseverança. Senhor, não permita que os nossos olhos olhem para outra coisa no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fecha os nossos olhos, ó Senhor, para os maus exemplos, para as falhas, para os problemas, para o mau testemunho, para o pecado. Fecha os nossos olhos. Senhor, a tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Que seja assim, Senhor, nós olhemos só para o Senhor, que é a luz do mundo, que ilumina o nosso coração, o nosso caminho. Dá-nos ao Senhor o espírito de gratidão, para que possamos considerar a obra que Cristo fez por nós. Senhor, assim como aquele atleta, não importa se chegaremos feridos na linha de chegada, mas queremos chegar. Não importa se teremos que nos apoiar uns nos outros para conseguirmos chegar até o final, o importante é que cheguemos. Não importa, Senhor, se a nossa velocidade não está como gostaríamos que estivesse, o importante é continuarmos caminhando. Não nos deixe desistir, Senhor. Não nos deixe fraquejar. Talvez alguém esteja orando hoje pedindo que quer participar dessa corrida, que está fora dela. Senhor, escreve o nome dessa pessoa. Faça, Senhor, a inscrição dessa pessoa nessa corrida de fé. Escreve o nome dela no livro da vida. Que ela também seja convocada, Senhor, por essa caminhada de vida, por essa caminhada, essa carreira cristã. E nós que já estamos nela, Senhor, nos ajude a terminar, nos ajude a concluir. Não nos deixe parar, Senhor. Que possamos tomar decisões importantes hoje aqui. Nos desvencilhar do pecado, estarmos mais atentos em Cristo, de considerarmos aquilo que Ele fez por nós. Porque nós queremos que a nuvem de testemunhas testemunhe a nosso favor e não contra nós. Queremos que o testemunho daqueles que já se foram nos credenciem
como vitoriosos, ó Senhor, e não como perdedores. Queremos, ó Deus, que a fé daqueles que já passaram possa, Senhor, ao criticar a nossa, e não nos desclassificar. Faça assim conosco, em nome de Jesus, nós oramos e suplicamos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Obrigado aos irmãos que vão participar da ceia, ficarem em pé, por favor. Com Gabriel, com Almir, com Jair, com Ailton, vem nos ajudar. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quem participa da ceia? Nós não pegamos a ceia para ninguém. A ceia do Senhor, não é nossa. Nossa recomendação é que participe da ceia aquele que já fez uma aliança com Cristo, confessando Jesus como Salvador e passando pelas águas do batismo. Nós recomendamos que seja assim para que você faça isso com reverência, com consciência do que está fazendo, sabendo que isso faz parte do teu compromisso com Jesus. Aleluia. Aqueles que ainda não fizeram essa aliança com Cristo através do batismo devem fazê-lo o mais rápido possível. Entregue sua vida a Jesus e seja batizado. Participe dessa